Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma aula de tecnologia dos materiais, na qual a gente está falando a respeito sobre siderurgia, tá? Então, nas aulas anteriores a gente falou um pouquinho sobre extração mineral, falamos também dos processos de aglomeração, né, que é o sinter, as pelotas, e falamos do equipamento que realiza essa transformação, que é o alto forno, tá? E aí ficou a história assim, né? Então eu faço vazamento do alto forno. Esse vazamento do ferro gusa, né, é feito no que a gente chama de carro torpedo, na casa de corrida. E esse carro torpedo vai levar essa carga, esse ferro gusa líquido, para a aciaria, para o setor que vai transformar esse ferro gusa propriamente dito em aço, tá? Então esse carro torpedo ele tem um sistema basculante, ele tem um sistema de giro, na qual a carga, né, do carro torpedo ela sai direto para a panela, tá? E essa parte dessa panela a gente faz aí o transporte pela aciaria. Bom, eventualmente eu também posso ter algum tratamento térmico, algum tratamento metalúrgico, né, no próprio carro torpedo, tá? Através de uma lança de nitrogênio, por exemplo, com adição de calcário, de fundentes, que ajuda aí na eliminação principalmente de enxofre, tá? Então posso fazer um banho prévio antes desse vazamento, tá bom? A escória ela é retirada depois, antes de entrar nos convertedores. Bom, então, só para a gente recordar um pouquinho, o ferro gusa ele ainda vai apresentar uma quantidade bastante elevada de carbono e de algumas impurezas, principalmente o silício, o manganês, o fósforo e o enxofre, tá? Essa quantidade alta de carbono e dessas impurezas precisa ser retirada, tá bom? Por quê? Porque o carbono ele forma juntamente com o ferro que a gente chama de cementita, ou carbeto de ferro, ou grafita, que são elementos aí fragilizantes, né? Que torna o aço menos dúctil, né? E que acaba por si só inibindo a aplicação de ferro gusa em algum processo fabril ou algum produto final, tá? O enxofre por si só também ele é ruim. Essa formação de sulfetos por meio aí do enxofre leva a uma fragilidade a quente desse ferro gusa, nesse material, né? Ou aço se ele ficar retido. E o fósforo também leva à formação da fragilidade a frio, no caso aí do fosfeto de ferro, dessa formação. Tudo bem? Então seriam os três elementos principais que a gente precisa tirar, remover por meio aí de algum processo do nosso ferro gusa, para que ele torne aí mais puro, para que eu possa depois adequar a composição química para ele tornar aço, tá bom? Essa redução desses teores, né, dessas impurezas e do carbono, desse excesso de carbono, vai ser feito por meio de processos de oxidação em fornos conversores ou fornos convertedores, tá? Então a gente vai ter que fazer uma oxidação preferencial em cima desses elementos. Então é isso que a gente vai tratar aqui, como que é feito isso, tá? Como é que a gente consegue criar aí uma oxidação preferencial sobre esses elementos. Bom, então esses agentes oxidantes, eles podem ser de natureza gasosa, ar ou oxigênio, ou pode ser também sólida, que é a questão dos minérios na forma de óxidos, tá? Então são as duas maneiras possíveis: ar, que tem a presença do oxigênio, ou alguns minérios que também têm a presença de oxigênio. Independente do tipo do agente oxidante utilizado, os processos de fabricação do aço podem ser classificados basicamente em dois tipos, tá? Então, novamente, eu preciso de algum meio, um meio de oxigênio, e que esse oxigênio, né, por redução preferencial, se misture com essas impurezas, com esse carbono, para que eu torne esse metal mais limpo, tá bom? E com uma concentração, uma porcentagem menor de carbono, tá? Bom, eu posso classificar, né, esses processos como ácidos ou como básicos.
Nos processos que a gente vai chamar de ácidos, vai ocorrer a oxidação do carbono, do silício e do manganês. E aí entra um exemplo clássico que é o convertedor Bessemer, na qual ele tem um revestimento de óxido de silício, né, que é um revestimento ácido, e que confere a esse convertedor a possibilidade de oxidação do carbono, do silício e do manganês. Tá? E a gente tem aí também os processos básicos, que vai ocorrer a oxidação também do carbono, silício e manganês, porém eu tenho a possibilidade da conversão, da redução do fósforo e do enxofre. Tá? E aí é feito já por um processo, né, por um forno Thomas, na qual ele tem um revestimento de carbonato de cálcio e magnésio, a gente chama de dolomita, na qual essa dolomita ela tem uma característica básica que resiste aí, né, à formação de uma escória ácida, tá? Uma escória, por exemplo, com uma presença de cal. Tudo bem? Então, essa é a diferença entre os dois processos. Bessemer o convertedor Bessemer é o primeiro que surgiu, né? Vamos chamar assim, o clássico, né? O inicial. Thomas aperfeiçoou o conversor de Bessemer somente com uma diferença muito pequena, que foi na modificação do revestimento interno do conversor. Então, Thomas mudou esse conversor de Bessemer, que era de óxido de silício, né? Uma cerâmica ácida, por uma cerâmica do tipo básica, que é a dolomita, tá? Por que isso? Porque com a dolomita, com esse revestimento de dolomita, a gente consegue colocar cal, né, calcário, um fundente no processo, para que reduza o fósforo e o enxofre, tá? Então, esse é um problema do conversor Bessemer, na qual ele não conseguia fazer essa conversão em ferro-gusas que tinha uma concentração muito grande, muito elevada de fósforo e enxofre. Tá? Bom, isso aqui é só para a gente ter uma ideia da importância também dos revestimentos, tá? Principalmente aí na história dos conversores, no início, né, da utilização dos conversores. Tá? Nesse momento. Né? Bom, e aí a gente entra para os processos pneumáticos. Os conversores, né, os convertedores, eles usam aí de ar ou de oxigênio como meio de redução, né? Com a ajuda aí também, obviamente, de elementos desoxidantes. Bom, o princípio básico dos processos pneumáticos é a introdução de um sopro de ar ou ainda de oxigênio no conversor, que está previamente carregado de gusa no estado líquido, né, proveniente lá do alto forno, a fim de provocar algumas reações de oxidação, preferencialmente com carbono, silício, manganês, fósforo e enxofre, tá? Então, a ideia é que a partir desse sopro de ar, com a presença do oxigênio, a gente consiga promover algumas reações de oxidação. O sopro ele vai poder ser feito pelo fundo, pelo lado, pelo topo, né, dependendo do processo que eu estou utilizando. Pelo fundo, no caso do Bessemer, né, e pelo topo, aí, no caso do convertedor aí, mais utilizado atualmente, que é o LD. Bom, e aí continuamos. Então, a gente já viu um pouquinho de Bessemer. Então, Bessemer, que tem lá o nosso revestimento do tipo ácido, né? É um processo pneumático tradicional, desenvolvido aí em 1847 na Inglaterra, por um pesquisador chamado Bessemer mesmo, né? Então, vem do nome dele. E ele teve aí a ideia de utilizar um oxigênio soprado, na verdade um ar soprado, para dentro desse conversor. Tá? Então ele pensou num forno, num formato cilíndrico, e pensou em algum meio de fazer esse processo de oxidação preferencial com a injeção de ar. Tá? Então no fundo desse conversor ele tem algumas ventaneiras que sopram ar com uma determinada pressão, por volta de 2 atm, para dentro desse dispositivo, desse forno, tá? Então aqui eu estou mostrando a ideia, né, desse forno, desse conversor Bessemer. Então veja aqui, ele tem um bico de entrada, né, ele tem um material refratário, o óxido de silício, as ventaneiras que vão soprar ar em alta pressão por baixo, né? Aqui eu tenho um eixo munhão porque eu consigo fazer esse sistema de basculamento.
E aqui eu coloquei a foto de um conversor, né? É importante destacar que esses conversores já não estão mais em uso, né? Então acabou ficando como aí peças de museu, vamos dizer assim, tá? Então aqui eu tenho um conversor já não está sendo utilizado, né? Como uma amostra, aí, como mesmo essa ideia de poder ver a história do processo siderúrgico de uma maneira geral, né? Bom, então como é que eu posso dividir essa operação, né? Então a operação basicamente é carregamento, o sopro e o vazamento. Então, carregamento de ferro-gusa, sopro e vazamento. O que a gente vai utilizar de carga? Então, normalmente se utiliza de carga, né, uma pequena quantidade de minério de ferro, isso de maneira opcional. Utiliza sucata, no máximo 10% de sucata rotineiramente é utilizada. A sucata acaba sendo utilizado como meio refrigerante, então ela ajuda a reduzir um pouco a temperatura alcançada nos convertedores, por isso que eu uso até 10%, não dá para utilizar uma porcentagem maior que isso, porque eu perderia muito em temperatura, tá? E ferro-gusa líquido, tudo bem? Lembrando que o minério de ferro é opcional, mas sucata rotineiramente era usado, né? Hoje em dia, os conversores Bezemers não estão em uso, né, nas indústrias, acabou ficando mais para pequenos produtores, para trabalhos mais artesanais, vamos dizer assim, esse tipo de conversor, tá? O tempo aí de cada corrida por volta de 15 minutos. Corrida, entenda que deu o fato de eu colocar a carga, né, soprar e fazer o vazamento, tá? A pressão da ordem de 1.4 a 1.7 atm, 140 a 170 kN, né? Desculpa, kilopascal. E a capacidade de carga do conversor aí da ordem de 25 a 40 toneladas. Então, como é feito? Eu faço o basculamento desse conversor, encho ele, né? Preencho ele com ferro-gusa líquido. Se for colocar sucata, né? A sucata já estaria colocado aqui previamente. Então a sucata primeiro, depois o ferro-gusa líquido, o sopro por baixo, né? Com ar em alta pressão e o vazamento, tá? Esse ar, né? Então todas essas etapas, o carregamento, o sopro e o vazamento, duram algo aí perto de 15 minutos, tá? Esse processo consegue alcançar temperaturas da ordem de 1.600 graus Celsius. O que acontece? Então, durante esse sopro, a gente tem algumas reações de oxidação dos elementos químicos, que são reações que a gente chama de reações exotérmicas, que por si só, então, liberam energia, liberam calor. Isso é interessante e faz com que esse conversor não necessite de nenhum outro sistema de aquecimento complementar. Então, vamos voltar um pouquinho o que acontece, né? A gente tem um carro torpedo que vem com essa carga, que faz a desufuração previamente, faz o vazamento numa panela. Essa panela é movimentada por pontes rolantes e é levada até esse conversor Bezemer, né? Nesse caso específico nosso que nós estamos estudando. Faz o vazamento, né? Nesse conversor, faz o sopro e depois a gente tira esse material, daí faz vazamento da escória e vazamento do ferro-gusa, tá? Esse efeito, né, quando eu estou soprando o ar por baixo, eu estou criando algumas reações químicas, algumas ligações químicas, principalmente com o silício, que liberam calor, que são uma reação exotérmica que libera calor para que ocorra essa ligação química, tá? A desoxidação é realizada através da adição de elementos aí desoxidantes. Citei aqui ferro silício, ferro manganês ou simplesmente alumínio. As principais reações do processo, que é a oxidação do silício e a oxidação do carbono, vão ocorrer dentro do meu conversor durante o sopro, tá? Então, vamos lá, vamos fazer um resumo aqui do conversor Bezemer, tá? Então, novamente,
o ferro gusa líquido vem por meio de uma panela refratária, né, com sistema refratário interno, que conduz aí por meio de pontos rolantes até o conversor Bezemer. Nesse conversor já teria, né, colocado até no máximo 10% de sucata. Então a sucata já está previamente colocada, normalmente por cestões ou por algum sistema de esteira. Então já tenho sucata nesse conversor. E aí sobre essa sucata eu vou adicionar o meu ferro gusa no estado líquido. Tá? O ferro gusa no estado líquido é vazado nesse conversor que está previamente inclinado. Ele volta para sua posição vertical e aí começa o processo de soprar ar por baixo. Por meio de ventaneiras eu tenho ar entrando por baixo do meu conversor, tá? Então estou soprando ar aqui por baixo. Esse efeito de soprar ar causa algumas ligações químicas de redução, principalmente a do silício, é uma reação exotérmica que libera energia. Então, durante esse sopro, a minha temperatura alcança a ordem de 1.600 graus. Então, a minha temperatura que estava menor, né, estava mais baixa, ela volta a alcançar níveis altos, né, consegue alcançar novamente uma alta temperatura só com o fato dessas formações dessas reações químicas. Tá? Bom, ao final desse sopro, é possível, então, adicionar esses elementos que vão desoxidar o banho. Tá? Por quê? Porque, ao mesmo tempo que eu tenho a oxidação preferencial do silício, eu posso ter também alguma oxidação preferencial, né? uma oxidação do próprio ferro. Então, para inibir, né, isso, ou para minimizar esse efeito da oxidação do ferro, a gente utiliza esses elementos de desoxidação. Tá? Por quê? Porque tanto o silício, o manganês como o alumínio, eles têm aí o oxigênio tem uma reação preferencial com eles do que propriamente dito com o ferro. Tá? Então o oxigênio prefere, por exemplo, formar um Al2O3 aqui com alumínio do que necessariamente formar o óxido de ferro, Fe2O3 ou Fe2O2. Né? E aí, as principais reações que terão nesse processo, para a gente finalizar, é a oxidação do silício e a oxidação do carbono. Tá? Então, a formação de óxido de silício e a oxidação do carbono, gás carbônico, monóxido de carbono. Tá? Lembrando que esse processo ele vai formar escória. Então, a gente tem que fazer o vazamento da escória e do ferro gusa líquido. Que pode ser feita, né, essa remoção na própria panela, na volta, né? Ou pode ser feita também ao final do processo no convertedor, vazando em posições diferentes. Bom, e aí a gente vai falar agora um pouquinho do conversor LD. O conversor LD, que vem aí do nome de duas cidades, Linz e Donawitz, se não me engano, duas cidades da Áustria, ele é conhecido também aí como Basic Oxygen Process, que é um processo que agora a gente não utiliza mais ar, mas sim oxigênio com alto grau de pureza, tá? Então, é um processo mais moderno, aí, da década de 50, comparativamente ao Bezemer, e é um processo que está sendo utilizado atualmente aí pela grande maioria das indústrias, tá? Bom, nesse processo, o forno ele não apresenta um fundo, né? Não apresenta uma ventaneira por baixo, tá? Ele vai possuir um revestimento refratário de natureza básica, diferente do revestimento Bezemer, que era de natureza ácida, tá? Que faz com que esse convertedor tenha capacidade aí de colocar calcário, né, para limpeza aí de fósforo e enxofre, tá? Para reação desses fundentes com calcário, com o calcário que eu vou colocar, né, com com enxofre e com fósforo, tá? Bom, então qual a ideia desse processo? Eu tenho um conversor, né? Esse conversor tem um furo, uma bica de vazamento, ele tem uma carcaça metálica e um revestimento interno de ordem, um revestimento básico, dolomita. E aí, eu venho com uma lança refrigerada
a água e injeto sobre alta pressão oxigênio com alto grau de pureza, que vai fazer, né, um borbulhamento aqui nesse meu ferro-gusa líquido. Tá? Então a ideia é essa. Então uma lança refrigerada a água que vai injetar oxigênio sobre alta pressão nesse material, tá? Nesse ferro-gusa no estado líquido. Bom, a capacidade desse conversor frequentemente é acima de 100 toneladas. O sopro ele vai ser feito através de uma lança refrigerada a água que vai injetar oxigênio com grau de pureza entre 95% e 99%, com uma pressão da ordem de 960 kPa a 1.250 kPa. Então, as pressões aqui são maiores do que do Bezemer, né? Bem maiores do que no caso do conversor Bezemer, tá? A distância dessa lança pode variar em torno de 0,30 metros a 1 metro do nível do banho metálico. Então, isso vai ficar soprando, né, injetando oxigênio aqui, tá? O impacto do jato de oxigênio vai provocar uma reação violenta, que vai fazer com que eu consiga atingir temperaturas da ordem de 2.500 a 3.000 graus Celsius. Então, veja, a presença do oxigênio aqui e dessas reações fortemente exotérmicas de redução vai fazer com que a temperatura do banho aumente consideravelmente, né? Dobre essa temperatura que está o meu ferro-gusa. Tá? Isso favorece bastante as reações exotérmicas, reações de difusão, para a formação aí de escória, para a limpeza desse banho metálico, para a limpeza desse ferro-gusa, que na verdade está virando aqui aço. Tá bom? Então, na operação do conversor LD, ele vai ser basculado até a posição de carregamento, aqui está mostrando isso, né? Ele está inclinado. Tá? Eu venho com a panela, essa panela veio lá do nosso carro torpedo, e eu faço o vazamento dessa panela no conversor LD, que já está aí com uma certa inclinação, que é a inclinação de carregamento. Tá? Bom, inicialmente, a ordem aqui, né, é a introdução de sucata primeiro, e depois a carga líquida. Tá bom? Então, eu vou fazer a introdução da sucata, carga sólida, e depois do gusa no estado líquido. Eu já tinha dito isso em aula, e aí acho que é importante lembrar, né? A carga sólida ela vem aqui com um cestão ou por meio de esteiras, né? E eu faço esse carregamento do meu conversor, né, com esse cestão. Então, o cestão traz a carga sólida para dentro do conversor. Tá? Depois que eu venho com a carga sólida, né, o meu conversor também está inclinado, ele volta para a posição vertical para que essa carga se adeque, né, se estabilize pelo meu conversor. E aí sim, ele volta a inclinar, aí eu faço vazamento da carga líquida, o ferro-gusa no estado líquido. Tá bom? Então, quando o conversor volta na posição vertical, já com a presença do ferro-gusa no estado líquido, eu desço com uma lança de oxigênio. Tá? Então, essa lança de oxigênio vai soprar oxigênio em alta pressão e, ao mesmo tempo, a gente adiciona cal, que são aí os fundentes, que vai ajudar na limpeza desse banho, tá? Na remoção do silício, do fósforo, do enxofre. Tudo bem, pessoal? Lembrando que eu só consigo isso pela natureza do processo, tá? Que é o refratário desse meu conversor, né? Que é de natureza básica, tudo bem? Então, o processo é oxidante, portanto, existe aí a necessidade de adição de elementos desoxidantes, que é feito ao final, que é feito no vazamento, tá? Então, como esse processo é oxidante, porque usa aí, né, de oxigênio em alta pressão, é necessário ao término desse processo de conversão, né, desse processo no meu convertedor, de adição de elementos desoxidantes. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho da adição de alumínio, por exemplo, né, de ferro manganês, para que ocorra aí a limpeza, né, vamos chamar assim, da ligação preferencial com esses elementos desoxidantes, tá? Por meio da formação de escória.
Bom, então vamos ver como que é feito isso passo a passo. Novamente, então vem pondo em ordem aqui cronológica, né? Então vem o cestão com a sucata e adiciono a sucata aqui no meu conversor. Tudo bem? 20, 30% de sucata dá para ser adicionado aqui no nosso conversor LD. Depois, carga sólida já está aqui dentro, né? Volto para a posição vertical só para dar uma adequada, uma ajustada aqui nessa carga, né? Uma distribuição dessa carga que eu coloquei. Então volta novamente para a posição inclinada, aí eu venho com a panela transportadora, né? Essa panela a gente faz o vazamento para dentro do conversor do ferro gusa líquido, volto para a posição vertical, desço com a minha lança refrigerada a água, minha lança de oxigênio em alta pressão e começo a soprar oxigênio para dentro do banho líquido, que vai fazer com que ocorra um borbulhamento, né? E ocorra também inúmeras ligações químicas, né? Inúmeras ligações fortes, ligações formadas com silício, com enxofre, com fósforo, que são ligações fortemente exotérmicas, que vai fazer com que a temperatura do banho aqui aumente consideravelmente, tá? Após alguns minutos, depende um pouco da natureza do processo, 15, 20 minutos, a gente faz então o vazamento da escória e o vazamento do aço já, né? Não mais o ferro gusa, do aço propriamente dito, tá? Bom, e por fim, né, a gente vai falar sobre sucata. Então, vamos lá. A gente viu que a gente pode obter aço a partir do alto forno, né, do ferro gusa no estado líquido, e aí por dois conversores básicos, o Bezemer já em desuso e o LD, que está em uso, né, mais moderno, da década de 50. E eu posso também trabalhar com sucatas, tá? Diretamente com carga sólida. Quando eu trabalho diretamente com carga sólida, eu já trabalho direto com fornos, normalmente forno a arco elétrico. Esse forno a arco elétrico tem normalmente 2 ou 3 eletrodos que, ao se aproximar da carga sólida, gera aí uma diferença de potencial, um campo elétrico, que faz com que eu tenha aqui um arco elétrico, né, a princípio aí também de soldagem, que gera aí uma energia bastante grande para o sistema. Então eu consigo alcançar altas temperaturas que ajuda na fundição, né, na fusão aqui da minha carga sólida, tá? Posso também adicionar cal, né, para a formação aí da escória, para ajudar na limpeza do banho. Posso adicionar, pulverizar aqui pó de carvão, né, finos de coque, para ajudar a aumentar aqui as temperaturas e também ajudar nas questões aqui de ligações químicas, né, para a limpeza do banho, para tirar aqui carbono, oxigênio. Então, como que eu faço? Então, eu venho com carga sólida, coloco no meu forno, venho com a tampa do forno, desce os eletrodos, né? Os eletrodos ligados, geram uma diferença de potencial, um campo elétrico aqui, que vai fazer com que ocorra a fusão dessa carga sólida, tá? A adição de elementos fundentes para a formação da escória e, por fim, o vazamento da escória, né, por um lado, e o vazamento do aço pelo outro lado, com já a adição de desoxidantes aqui no fim, né? Uma prática comum, tá? Bom, eu esqueci de comentar, né? Esses três processos, né, que a gente viu, tanto o conversor Bezemer, o conversor LD e também o processamento a partir do sucata, a gente precisa fazer uma análise desse metal líquido, né, desse aço líquido, para a gente ver como que está aí a sua composição química. No caso dos conversores LD e também do Bezemer, então vem um operador, né, ou de forma automatizada, vem uma lança que tira um pouco dessa carga, né, desse aço no estado líquido, para analisar a sua composição química. Então, se esse aço já está dentro do que foi especificado pela empresa, ele faz o vazamento para a panela. Se não está, ele volta para a posição vertical e continua o sopro. E ainda posso adicionar aqui algum calcário para ajudar
na limpeza, se for o caso, tá bom? Então é importante a gente saber que quando é feito o vazamento dos conversores e também do forno a arco elétrico, já se sabe a composição química, tá? A composição química inicial já é sabido pela empresa, tá bom? E aí se faz vazamento aí da escória no pote de escória, né? E do ferro gusa, na verdade do aço já, né? Nas panelas. Essa parte que a gente viu agora, a gente chama de refino primário, tudo bem? Então, o que a gente viu agora é refino primário. Tanto conversor Bezemer, o LD, ou ainda proveniente da sucata em um forno a arco elétrico, a gente vai considerar aqui, a gente considera aqui como um refino primário, tá? O refino secundário não é feito nesses equipamentos. O refino secundário ele vai ser feito na panela, tá? Nos fornos panela. Esses fornos panelas é os fornos na qual eu vou ajustar a composição química. Então, se eu quero lá, exemplo banal, né, um aço inoxidável, é lá que vai virar um aço inoxidável, né? Um aço ferramenta, a mesma coisa, tá bom? Então, a gente faz a adequação dessa composição química. Bom, então aqui está mostrando as panelas que foi feito o vazamento dos conversores. Vamos pegar aí o LD, que é o que está em uso, né? Então, o conversor LD fez o vazamento já do aço na sua forma inicial, com uma composição previamente conhecida pela empresa dentro dessas panelas. Essas panelas são movimentadas, né? E ficam aí sob abaixo do sistema de aquecimento e de alimentação dessa panela, tá? Então vem com essa tampa tem 3 eletrodos, ela tem um sistema de adição, uma calha para sistema de adição de materiais, né? Então o forno vem aqui, por um sistema automatizado ele é fechado, né? E aí a gente tem algumas coisas interessantes aqui, tá? Primeiro, normalmente é feito um borbulhamento por argônio ou por nitrogênio, mais comum o argônio. Então eu fico borbulhando para que ocorra, né, para que tenha essa mistura dos elementos que eu estou adicionando. Tá? Então isso é bastante importante, né? Esse borbulhamento que vai ajudar nas misturas, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Então a gente vai acertar a composição química. Então eu posso adicionar os elementos de liga para o meu aço. Sei lá, estou fazendo aço ferramenta, posso adicionar tungstênio, vanádio, estou fazendo um aço inox, posso adicionar cromo. Claro que isso já tem que estar pesado, então já se sabe previamente a composição química desse aço e também sabe o peso disso, né? Quanto que eu tenho, qual é a carga desse aço líquido que eu tenho. E aí é feito todo um cálculo, né? Um balanço aí, para saber as composições químicas que eu tenho que colocar, por exemplo, se for um cromo, vanádio, tungstênio, enfim. Tá? Então, tem 4 coisas importantes que são feitas aqui. Primeiro, o ajuste final da composição química, é isso que eu comentei com vocês, né? Então, eu vou ver o aço que eu estou fazendo, se é um aço liga, se é um aço especial, né? E vou adequar a sua composição química por meio de adição, né, desses elementos de liga. Posso também colocar a adição de elementos ferro, manganês, ferro, silício, para ajudar numa formação de uma escória, para a limpeza desse banho. Posso usar elementos desulfurantes, como calcário, ou ainda elementos desoxidantes, como o alumínio, tá? Para tirar o excesso de oxigênio ou para tirar o excesso de fósforo, de enxofre desse banho. E eu faço a desgaseificação por meio aí desse borbulhamento de argônio, né? Então eu tiro o excesso de gases retido nesse meu material, que poderia dar origem a defeitos posteriormente, poros, bolhas, enfim. Tá? Então, novamente, o forno panela, essa segunda parte é o que a gente chama de refino secundário. O refino primário feito no Bezemer, no LD, no caso de cargas com ferro gusa, né, no estado líquido. No caso de sucata, carga sólida também, né, então eu faço todo
um aquecimento no forno arco elétrico, toda uma fusão, adição de calcário, limpeza do banho, vazamento de escória, de aço, tá? Vaza na panela, e aí na panela a gente faz os ajustes das composições químicas, adição de ligas de ferro manganês ou ferro silício, que ajudam aí na formação da escória, na limpeza do banho, elementos que vão ajudar, né, na questão aí da redução do fósforo e enxofre, e elementos que vão ajudar com relação ao excesso de oxigênio, já que o meu processo LD ele é oxidante, tá? Então o alumínio ajuda nesse aspecto, porque eu tenho oxigênio retido aqui dentro, tá bom? E a desgasificação, ou seja, o excesso de gás que eu borbulhei aqui, que pode dar origem a poros, bolhas, por exemplo, né? Algum defeito dessa ordem, a gente usa aqui um argônio, um gás inerte, que ajuda aí nessa questão, tá bom? Aí sim, após esse momento, né? Eu também esqueci de comentar, esses eletrodos geram aqui um arco elétrico, geram energia aqui, e aí eu consigo também controlar a temperatura que está esse aço, tá? Então esse aço tem um controle da temperatura porque ele vai ter que ser vazado, que é a etapa final aqui da cearia, tá bom? Esse aço ele pode ser vazado em lingoteiras físicas, né? Lingoteira metálica, lingoteiras permanentes, mas hoje em dia o mais comum é utilizar lingotamento contínuo, tá? Que é o que eu vou falar aqui. Então hoje cerca de 80% da produção mundial usa de lingotamento contínuo, não é mais vazado isso em lingoteiras, né? Em moldes permanentes. Isso é vazado num lingotamento contínuo para sair já previamente vamos chamar assim, né? Uma barra, uma placa desse processo, tá bom? Então, o que é o lingotamento contínuo? É um processo pelo qual o aço fundido é solidificado em um produto semi-acabado, tarugos, perfis ou placas, para que ocorra subsequentemente uma laminação, né? Então, eu faço esse lingotamento contínuo para sair lá uma placa, posteriormente, através de reprocessamentos, por exemplo, colocando no forno, tendo aquecimento novamente, para gerar placas, lâminas lá no final do processo, né? O lingotamento contínuo ele consiste no vazamento do aço líquido em um pequeno molde vertical de cobre refrigerado e na extração simultânea da casca solidificada que contém o aço líquido em seu interior. Bom, a ideia é essa daqui. Então, aquelas panelas que a gente viu que já ajustou a composição química, elas vêm aqui para o lingotamento contínuo, tá? Aqui no lingotamento contínuo, essas panelas são vazadas normalmente por baixo, né? Então tem uma abertura por baixo. Então a gente faz essa abertura por baixo das panelas e aí esse metal líquido vaza aqui no Tandish, que é simplesmente um reservatório desse aço, né? E a partir aqui desse reservatório eu tenho aqui uma matriz refrigerada a água de cobre que vai solidificar previamente as extremidades desse meu material, né? Desse meu aço. Então as extremidades ela vai ficando parcialmente solidificadas. Ao mesmo tempo, eu tenho aqui alguns rolos, alguns cilindros, né? Associado aí ao que a gente sabe, cilindros de laminação, né? Muito próximos disso, né? Que vão puxando esse material previamente solidificado, tá? Então, eles puxam esse material e também, de uma certa forma, comprimem, né? Aplicam um certo esforço compressivo, né? Ajustando as medidas até que ele venha para a sua posição vertical. Para a sua posição horizontal, né? Então, na hora que eu ajusto aqui para a sua posição horizontal, eu tenho uma placa, né, de grandes dimensões que vai passar por um processo de corte, normalmente oxicorte, ou a laser, ou a plasma, né? E corta esse material, essas barras, essas placas, dependendo aí do que eu estou fazendo, no tamanho já previamente pré-estabelecido, que vai ser vendido ou não, né? Que pode ser vendido para outra empresa laminar, gerar, né, uma outra peça, um outro material com isso, ou às vezes dentro da própria empresa já tem um setor lá de laminação para gerar uma placa, para gerar aí uma chapa desse material, tá? Bom, então é isso aí, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês, agradeço pela atenção de vocês, pela presença, e continue seguindo a gente aí, dá um curtir no vídeo se você gostou do conteúdo, siga a página aí da Fabricação Mecânica, ajuda a distribuir os conteúdos aí para os amigos, fale que tem lá
na página da Fabricação Mecânica um monte de conteúdo legal a respeito desse universo aí da fabricação, da mecânica em si, tá bom? Então, forte abraço para vocês e até breve. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre, então, dos aços e ferro fundidos, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.